Talvez você já tenha se perguntado quem escreveu o livro do Gênesis e como este pôde narrar acontecimentos que precederam a sua própria existência. Bem, as Escrituras, assim como a tradição, atribuem ao profeta Moisés a autoria do Pentateuco. Pentateuco este que compreende os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ou seja, inclui a Gênesis. Logo, Moisés escreveu Gênesis. Mas como este pôde narrar acontecimentos que se deram antes da sua vinda ao mundo? Bem, alguns acontecimentos pontuais, segundo alguns estudiosos, como por exemplo aqueles que não tiveram testemunha ocular, a saber, por exemplo, o momento em que Deus disse, haja luz e houve luz. Nenhum humano existia naquele tempo, logo não puderam testemunhar o acontecimento. Mas Deus revelou-se diretamente a Moisés, fazendo-o saber. Outros acontecimentos históricos, segundo alguns estudiosos, puderam se dar de informação boca a boca, por exemplo. Bem, segundo alguns, uma família em especial, quando Israel estava aprisionado e suprimido no Egito, foi responsável por guardar as informações a respeito da história do povo hebreu. E esta família era a de Levi, ou a tribo de Levi. E Moisés era um levita. Logo, quando voltou ao seio da sua família e passou a compartilhar com eles, recebeu deles as informações a respeito de alguns acontecimentos, como por exemplo, a história de Abraão, a história de Noé, a história de Jacó, exemplos aleatórios. Além disso, segundo alguns estudiosos, é possível que isso também tenha se dado por registros escriturísticos, porque existem evidências arqueológicas que nos permitem compreender que os egípcios, terra onde Moisés e o povo de Israel estavam, registravam os seus acontecimentos há cerca de 1100 anos antes da vida de Moisés. Ora, se 1100 anos antes já existiam algarismos, alfabetos elementares, fundamentais, que eram utilizados para o registro de acontecimentos, não é difícil crer que a história do povo hebreu também estivesse registrada. E Moisés conseguiu fazer o compêndio dessas informações, segundo alguns estudiosos, até mesmo pelo fato de ser criado em faculdades egípcias. Logo, tinha domínio da língua culta, do falar e da escrita erudita. E deste modo, capacitado, teve condições de fazer um compêndio, um acervo de todas essas informações, juntando com as revelações diretas que recebeu de Deus. Outra linha de pensamento acredita que todas as informações vieram totalmente de Deus, ou seja, por revelação direta. Alguns refutam essa ideia, uma vez que não existem expressões explícitas no texto durante todo o seu discorrimento, assim como há em outros profetas, que indicam a revelação direta e constante de Deus, como por exemplo, veio a palavra do Senhor ao profeta Moisés, dizendo, assim se deu a história de Noé. Muito pelo contrário, ele começa a descrevê-la de modo direto e às vezes, em alguns pontos, simplório. Então, isso, segundo alguns, é motivo para se entender que sim, ele pôde ter utilizado fontes históricas do seu tempo, desde que sentisse segurança naquilo, e isso tenha ocorrido sob a supervisão de Deus. Ou seja, o que a tradição não conseguia alcançar, Deus o revelava. E o que não era conveniente está descrito, ou que não procedia, Deus de igual modo o revelava, fazendo-o escrever apenas o que estivesse dentro do que é real. Então, essas seriam as linhas de pensamento, ou pelo menos a dinâmica das linhas de pensamento que versam sobre a escrita do Gênesis e como Moisés conseguiu fazer isso, se todos os fatos que ele narra precederam a sua própria vida.